Olá, seja muito bem-vindo à nossa planilha de organização financeira que foi desenvolvida para pequenos e médios empresários e também profissionais liberais, profissionais autônomos que têm o seu próprio schedule aqui nos Estados Unidos. A planilha ela foi desenvolvida de acordo com as regras da Receita Federal Americana e o objetivo é que você possa estar organizando todas as suas entradas, todas as suas despesas e já ter uma projeção bem calculada do seu lucro, como também do valor que você terá que pagar de imposto de renda aproximado no início do ano fiscal. Atenção, uma ótima dica de organização. Se você é casado, é casada e você vai estar usando a sua planilha juntamente com o seu cônjuge, procure salvar uma planilha com o nome da empresa do seu cônjuge e outra planilha na área de trabalho com o nome da sua empresa. Assim, vocês podem estar os dois utilizando da planilha separadamente, o que vai também ajudar muito na hora de fazer a declaração de imposto de renda, já com a planilha salva na sua área de trabalho, devidamente nomeada. Vamos entender um pouquinho agora como ela funciona e como ela vai estar te ajudando a organizar as entradas e as despesas da sua empresa. Observe que a planilha possui duas abas. Essas duas abas, elas são exatamente iguais, porém têm funções diferentes. A primeira aba chama-se Instruções e ela serve exatamente para estar te instruindo a utilizar a planilha. A segunda aba é a aba da Minha Contabilidade, exatamente é onde você vai estar inserindo os dados da sua contabilidade, onde você vai estar inserindo os dados da sua empresa. Na aba Instruções, além das mesmas células que nós temos dentro da Minha Contabilidade, nós também temos algumas células extras que estão aqui marcadas de vermelho, te lembrando a tomar algumas ações para iniciar o preenchimento da sua planilha. Essas células, elas existem apenas para te instruir e te lembrar de que você vai ter que estar preenchendo alguns itens ao longo da planilha. Essas células foram criadas para estar te orientando e caso você não tenha mais acesso a esse vídeo, você ainda possa estar preenchendo as informações da sua contabilidade dentro da planilha de maneira correta. Note que muitas das células que aqui estão foram pré-estabelecidas e contêm um cálculo dentro de si. São essas as células onde fala total, média mensal, os somatórios totais, assim como também as células de cálculos finais, total de despesa, net de entradas, entradas netes atuais e a célula que contém o cálculo do imposto federal devido aproximado. Essas células não podem ser tocadas e não existe a necessidade de se digitar sobre essas células. Se assim você o fizer, vai estar adulterando os cálculos iniciais e a sua planilha não vai estar assim tão precisa. Então, sempre que você for inserir as informações da sua contabilidade, utilize apenas as células de janeiro a dezembro. Para facilitar a visualização dessas células, que eu vou chamar de células protegidas, vamos entrar aqui na aba Minha Contabilidade e eu vou estar mostrando para vocês as células que estão protegidas, separadas por cores. Azul mais claro, para falar de totais e médias mensais, e o azul mais escuro para fazer o somatório geral. Essa informação se repete durante toda a planilha. Sempre que você vê azul escuro, sempre que você vê azul claro, você sabe que essas são células protegidas e que elas não podem ser tocadas.
Assim como nós temos essas células que não podem ser alteradas, nós também temos várias células que devem ser alteradas. São as células que estão aqui em aberto, esperando que vocês coloquem as informações sobre as suas rendas e despesas. Essas células vão todas estar com a cor creme. Elas estão espalhadas durante toda a planilha, assim como também as células que estão em branco. São essas células que dão o título às despesas e às receitas. Você fica à vontade para modificar o nome das entradas, o nome das despesas, o nome dos itens que aqui estão descritos. Você pode muito bem vir aqui e modificar. Ao invés de renda, você colocar entradas. Se você achar que fica melhor para você. Por exemplo, onde tem aqui manutenção e reparos, você pode substituir por mecânico, para que a planilha esteja mais familiarizada com os termos que você gosta de utilizar. Por esse motivo, essa planilha tem um potencial enorme para ser customizável. Você vai receber essa planilha e vai ajustar todas as despesas e as rendas de acordo com a sua informação particular. Porém, ela está sendo entregue a você com todos os itens de despesas que são reconhecidos pela Receita Federal Americana. Então, modifique um pouco o vocabulário se você tiver necessidade, mas não altere muito, para que você não fuja e não se afaste da conformidade das leis da Receita Federal Americana. Outra observação que eu gostaria de fazer é que mesmo com todas essas despesas que estão aqui enumeradas, se no final você sentir a necessidade de adicionar mais alguma despesa, você tem aqui várias células à disposição para que você acrescente o que você achar que for necessário para implementar a sua planilha e melhorar a sua contabilidade. Observação importante é que a planilha está dividida em duas etapas distintas, onde você vai ver que uma é móvel e a outra não é móvel. A parte que não é móvel é a parte da entrada das rendas e também da despesa dos custos de bens vendidos, porque essas são as maiores movimentações que você vai ter ao longo do ano. As rendas é tudo aquilo que você recebe do seu cliente por serviços e produtos vendidos. E o custo de bens vendidos é a maior parte da sua despesa, que é exatamente a mão de obra e os materiais para estar fazendo com que o serviço chegue na mão do seu cliente. Então, esse pedaço aqui da planilha, ele não move. Quando você move a planilha, você vê que o que vai mover são as despesas, tá? Então, você sempre que está preenchendo as despesas aqui da sua planilha, você vai manter os olhos também fixos nessa parte mais importante da sua contabilidade, que é a renda e o custo de bens vendidos, que é a maior despesa que você vai ter dentro da sua companhia. Dando continuidade sobre as praticidades e as facilidades que essa planilha oferece, eu queria falar sobre essas células que foram incluídas, que é a célula de média mensal. Sempre dentro das rendas, dentro das despesas, dentro dos itens individuais, você sempre vai ter a média mensal. E o motivo pelo qual eu adicionei essa célula especificamente é porque é muito comum quando você tem uma empresa, quando você é self-employed, quando você é profissional autônomo, que existe uma flutuação ao longo das semanas, ao longo dos meses e ao longo do ano. E muitas vezes, na hora que você vai adquirir um bem, ou para você, para sua família, ou para a sua empresa, você é questionado quanto que você ganha aproximadamente mensal. Então, se a sua planilha está toda em dia, você vai ver exatamente qual foi o valor
da sua renda aproximada mensal. Assim você vai poder estar preenchendo a documentação para estar adquirindo um carro, um automóvel, um truck ou uma casa. O que quer que você vá comprar, você sempre vai ter que estar respondendo essa pergunta: qual é a sua média mensal de ganhos? Então, essa célula é super importante. Novamente, você não precisa tocar nessa célula, ela vai ser automaticamente populada ao passo que você vai estar inserindo os dados da sua empresa mês a mês. Dentro do campo de despesas, eu queria dar um destaque às despesas automotivas e a oportunidade que a planilha vai te dar de estar fazendo a seleção das milhas ou a seleção dos itens individuais. Vocês sabem que todos os anos o governo americano te dá a oportunidade de ter um bom desconto por milha comercial utilizada na execução dos trabalhos e também te dá a oportunidade de separar item por item. Você apenas escolhe o que for de maior vantagem financeira para você. Então a planilha vai te dar a oportunidade de colocar mês a mês quantas milhas foram utilizadas e também os itens individuais. Na hora de declarar o imposto de renda, vai ser feito a contabilidade e nós vamos decidir o que for te beneficiar melhor, o que for fazer com que você pague menos imposto. Eu gostaria agora de chamar a atenção para uma funcionalidade que não é somente da planilha, mas também do Excel como um todo. Essa funcionalidade vai fazer com que você esteja navegando entre as células de uma maneira mais organizada, rápida e eficaz. Ao digitar sobre a célula, insira o número desejado e para mudar para a célula seguinte, apenas clique na seta direita. Caso você queira mudar para a célula de baixo, apenas clique no Enter. Se houve erro da sua parte e você precisa corrigir uma determinada célula, jamais clique no botão Delete. Simplesmente clique no botão 0, dá um Enter, clica novamente na célula e refaz a entrada de valores. Vamos agora nos locomover para o final da planilha, onde está a parte mais importante, a parte que todo mundo está esperando para analisar, que é o somatório das despesas totais e também o resultado líquido, que vai ser o resultado das entradas menos o custo de bens vendidos menos o valor da despesa. Então aqui você vai ter o valor do seu lucro, ele está populado automaticamente em toda essa linha que eu vou chamar de resultado líquido. E atenção, tem uma funcionalidade super interessante na planilha. Todas as vezes que o resultado líquido for positivo, essa célula vai ficar automaticamente verde. E quando o saldo for negativo, ou seja, você teve mais despesas do que receitas naquele mês, a célula vai ficar automaticamente vermelha. Assim você vai ter um plano geral da saúde financeira da sua empresa a todo um instante. Note que depois de estar preenchendo toda a planilha, você vai ter um valor aproximado de imposto federal devido. Entenda que esse não é o valor exato que você vai pagar de imposto, porque a planilha não tem a capacidade de estar calculando as tuas deduções individuais, que tem a ver com o tamanho da tua família, o teu estado civil, a quantidade, idade e local de nascimento dos seus dependentes, assim como também as suas doações para instituições de caridades e igrejas, despesas médicas e o fato de você ter ou não uma casa própria. Todas essas deduções vão ter que ser aplicadas a esse valor que você vai ver
dentro da última célula da planilha e assim você vai estar observando quanto que você vai estar pagando de imposto. Porém, essa célula já vai te dar uma ideia de mais ou menos quanto é 30% de imposto sobre o teu lucro líquido anual. Para o efeito dessa videoaula, eu já preenchi a planilha com as informações de uma empresa que eu criei para que vocês pudessem se familiarizar com a planilha. Eu informei aqui inicialmente o ano em que a planilha está sendo preenchida. Lembre-se que você pode usar essa planilha durante vários anos, inclusive anos anteriores. Então, se você está com a sua contabilidade atrasada há muito tempo, essa é a oportunidade que você vai ter de colocar tudo em dia usando uma mesma ferramenta para todos os anos. Então, eu coloquei que o ano é 2023, imediatamente, a partir de janeiro, eu vou criar um novo atalho dentro da minha área de trabalho, onde eu vou colocar e salvar, que é a mesma planilha com o mesmo nome da empresa, porém com o ano seguinte e assim por diante. Eu também decidi colocar o nome da empresa, é um nome fictício, que eu vou chamar de Sempre Limpa LLC. Então, imediatamente, antes de você iniciar a mexer na sua planilha, já coloque o ano e também o nome para que você possa identificá-la sempre que você abrir dentro da sua área de trabalho. A planilha, como vocês podem ver, já está toda preenchida. Eu já coloquei as informações de numerais que eu pude adicionar mês a mês. Já calculei o total, as médias e também já calculei o valor de lucro e também o valor do imposto de renda. Isso vocês vão estar preenchendo mês a mês e pouco a pouco vocês vão vendo que a planilha de vocês também vai tomar corpo, que essa planilha também ela vai começar a te apresentar resultados numéricos e você vai poder tomar decisões melhores para esse ano que ainda não terminou e também para o ano seguinte, baseado nos dados dessa planilha. Muito importante, ao estar preenchendo essa planilha, preencha com a intenção de dar os dados mais verdadeiros possíveis. Afinal, o seu imposto de renda vai ser preenchido baseado nesses cálculos. E é muito importante que você utilize essas informações na planilha da maneira mais verdadeira possível. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato conosco ou acessar o nosso planejador de impostos, que é gratuito e está disponível nas nossas plataformas e também nas nossas redes sociais. Ele é super importante para você estar decidindo, por exemplo, como preencher o aluguel. Se você está em dúvida o que tipo de aluguel que pode ou não entrar na planilha, dá uma olhadinha no nosso planejador. Assim também como outras despesas que às vezes deixam os nossos clientes com dúvidas, como, por exemplo, as refeições e também outros serviços que são utilizados. Muito obrigado por você ter nos acompanhado até aqui. Continue nos visitando dentro das nossas plataformas para obter mais dicas e informação de como utilizar a sua planilha da melhor maneira possível. E se você está assistindo esse vídeo e ainda não adquiriu a planilha, simplesmente entre no nosso website planilhacontafacil.com e adquira hoje mesmo essa planilha que vai mudar a maneira como você está fazendo a sua contabilidade anual dentro da sua empresa. O Conta Fácil é um produto do escritório da Caroline Knight Multiservices, todos os direitos reservados.